Pense num becker uma mistura de areia, considere apenas SiO2, água salgada, considere apenas NaCl aquoso e gasolina, considere apenas C8H18. A. Redija um texto descrevendo a melhor maneira de separar cada um dos componentes citados na referida mistura, tendo em vista as seguintes informações: métodos físicos utilizados e funcionamento detalhado de todos eles, propriedades predominantemente envolvidas em cada processo utilizado e a razão dessa escolha, aparelhos ou vidrarias necessários para a realização de cada método usado e o que ocorre em cada um deles. Então, olha, essa primeira pergunta da questão, ela é bem tranquila. Está pedindo os métodos de separação de misturas. Não vou redigir um texto aqui, mas vamos montar como que seria o esquema. Então, a princípio, fazendo um esquema desse sistema, como que ele estaria inicialmente? Então, a gente teria no início uma porção de areia lá no fundo, o SiO2, depois água salgada, porque a areia não se mistura na água, e em cima C8H18, que a gente pode falar que é a gasolina, né? Seria a gasolina, ele falou para a gente aí. Então, olha, primeiro, aqui em cima, C8H18, líquido. Aqui embaixo, NaCl aquoso. E no fundo, a gente teria o SiO2 sólido. Então percebam que a princípio nós temos uma mistura com 3 fases e 4 componentes: SiO2, sal de cozinha, água e a gasolina. A gente sabe que a areia não se mistura com a água e que a gasolina também não misturaria com a solução aquosa de NaCl. Por quê? Porque a gasolina é um hidrocarboneto e todo hidrocarboneto é sempre apolar. Então jamais ela se misturaria com a água ou com a solução aquosa de NaCl. Então o primeiro método que a gente podia utilizar, como a gente tem 2 frações líquidas e uma sólida insolúvel, então primeiro a gente podia fazer uma filtração. Quando eu faço a filtração, que se baseia, né, no tamanho das partículas, o SiO2 ficaria retido no papel de filtro, solução aquosa de NaCl e a gasolina iriam passar. Pronto, aí tirei o SiO2, esse aqui não tem mais a minha mistura. Separei o primeiro componente. Agora, visualmente, a gente tem uma mistura de 2 líquidos, heterogênea. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma decantação, utilizando como vidraria o que a gente chama de funil de bromo. Sendo que é aquele esquema que eu tenho lá o meu funilzinho e aqui tem uma torneira. Sendo que eu teria água salgada e a gasolina em cima, né? Uma mistura de 2 líquidos heterogênea, então eu tenho 2 fases. E aí como que a gente separa? Abre essa torneirinha, né? Espera as 2 fases ficarem bem definidas e separadas. Abre a torneirinha, a mistura água-sal passaria e depois eu consigo obter a gasolina pura. E aí, pronto. Já tirei o SiO2 puro, tirei a gasolina pura. Agora, finalmente, sobrou a solução de NaCl. Como que eu faço para separar? O último passo seria uma destilação simples, que se baseia na grande diferença de temperatura de ebulição entre a água e o sal de cozinha. A água entra em ebulição a 100 graus. O sal de cozinha próximo de 3.000. Isso quer dizer que a gente utilizaria a destilação simples e aí eu consigo obter água pura depois. Pensando nas vidrarias, como que a gente poderia fazer uma destilação simples? A gente teria aqui um balão volumétrico
com a nossa mistura de água e sal. Aqui nós teríamos um condensador. Nesse condensador, o vapor de água passaria, tomaria um choque térmico, né, com água fria aqui por fora, e aí ele condensa depois, lá no final, num becker, por exemplo. Tá? Então esse seria o esquema dessa separação de misturas. E aí, depois na letra B, ele está pedindo para identificar por meio de desenhos as unidades de repetição das substâncias SiO2, NaCl e gasolina. Ó, o SiO2, que é o dióxido de silício, trata-se de uma substância covalente, tá? Então o SiO2 ele é representado por uma rede que é montada da seguinte forma: silício ligado a O, ligado a O, ligado a O, ligado a O. Aí aqui tem um outro silício ligado a O, e aqui tem um outro silício que liga a O, liga a outro O, tá? Essa seria a nossa estrutura do SiO2. Trata-se de um sólido covalente. Lembrem-se que todas as substâncias formadas por ligações covalentes são chamadas de substâncias moleculares, exceto carbono grafite, carbono diamante e o silício. Tá? É uma substância covalente. Tem como unidade de repetição SiO2. O outro é o NaCl, sólido que ele quer. E toda substância iônica a gente pode representar por uma rede cristalina, né? Na qual a gente representa os cátions e os ânions, todos presos nesse retículo cristalino. E por fim é a gasolina, que simplificadamente a gente pode representar por uma molécula orgânica com 8 carbonos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simplificadamente, ele só falou gasolina e mandou a gente considerar apenas C8H18, né? Mas para quem lembra de cor aí, sabe-se que a estrutura da gasolina é o 2,2,4-trimetilpentano. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, trimetilpentano, tá? Então, estão aí as estruturas, os desenhos, né, das unidades de repetição dos três componentes da mistura, exceto a água que ele não pediu, tá certo?